Internacional neste final de semana. Todos na próxima Champions League, que maravilha. Bom dia, Mário Marra, que já deu o ar da graça. Zé Elias, que já deu o ar da graça. Bom dia. Como vai, Zete? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tudo bem. Como foi a estreia dos goleiros no Brasileiro? Mais ou menos. Mais ou menos? Opa! Mas foi melhor que da arbitragem, imagino. Foi, acho que foi melhor que certamente. Daqui a pouco tem um salve para puxar teve algumas a falhas, teve alguns goleiros que saíram um pouquinho melhor aí na... Mas que também saiu melhor, mas também não venceu. No final acabou perdendo. Verdade. Além de consultor de goleiros hoje, nosso comentarista também hoje, Zete Ficará, já ganhou a poltrona aí do Gustavo Hoffmann, para alívio do Zé Elias. Zete será seu companheiro. Quando que o Hoffmann volta? Só quando Deus quiser, ou quando a Rússia deixar, então... quando a Copa permitir, então, não sei. Pô, ele volta no começo de maio, dia 6 de maio, mas fica tranquilo porque a gente já tem uma questão contratual aí envolvendo vocês dois, que não pode ficar mais de 2 semanas juntos, né? Puxa, ele fica coisa de 2 semaninhas no máximo, viu, Zé? E depois vai embora. E aí ele vai embora e volta bom. só a gosto de Deus mesmo. O ambiente está até melhor aqui, você vê, tá todo mundo sorrindo. Faz esporte, pode mandar as mensagens, faz esporte, não tem problema. Pode mandar com erro de português, com erro de grafia, mas não tem problema nenhum, né? A gente contorna. Muito bem. Vamos começar pelo Corinthians. Corinthians venceu na estreia do Campeonato Brasileiro e o Fábio Carille decidiu diminuir seu ritmo de entrevistas e não fala mais depois de todas as partidas. Ontem ele jogou o artilheiro, sim, o artilheiro, tem 8 gols nessa temporada, o Rodriguinho, né? As feras, vamos lá. Momento incrível, né? Só o engraçado é que já fui perguntado várias vezes sobre isso, né? E sempre é o melhor momento, então... Eu estou trabalhando muito para que isso se estenda, se prolongue, né? Estou muito feliz aqui, adaptado, meus companheiros me ajudando muito, mas não sou protagonista, eu sou apenas mais um atleta que está fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, divido com todos os meus companheiros os meus méritos. O Alessandro passou para a gente que está avançando, mas não tem nada certo, tem alguns pontos para ser decidido e são pontos cruciais, né? Então... Acho que minha cabeça está muito tranquila aqui, eu tô querendo jogar, entrei hoje, podia ajudar da melhor forma possível que eu consegui ali e vai ser assim até o dia que eu sair do Corinthians. Tá, agora tem que ser, né? Como tá faltando detalhes, mas não posso cravar que vai acontecer, daí não acontece eu fico como mentiroso, né? Sempre tento ser bem claro também, mas eu estou muito esperançado de que se possa resolver logo para acabar com isso também. Na ausência do 9, ele vem encontrando equilíbrio, né, no grupo e suprindo talvez essa necessidade que é meio contraditória também, né? Porque o Corinthians foi campeão paulista sem o 9. Iniciamos o brasileiro com uma vitória diante de um time que jogou praticamente o tempo inteiro se defendendo, sem o 9 conseguimos 2 gols, ou seja, que venha o 9, parece que está chegando o Roger agora, né? Que venha para nos ajudar, mas dentro das nossas limitações tem dado certo. Tem dado certo, mas a longo prazo é bom você ter ali a opção do 9, um bom 9, né? O Roger realmente está chegando, Flávio Ortega daqui a pouco ao vivo com a gente para falar sobre isso também. Vamos lançar uma enquete aí, não pode ter bate-bola sem enquete, né? É isso, sempre tem uma enquetezinha para o fã de esportes participar. Eu vou aproveitar o pessoal, já aproveito o Flávio Ortega também nessa história, vamos lá, ó. Qual foi o melhor time do fim de semana? O melhor time do fim de semana, é isso, na estreia do Campeonato Brasileiro. Foi o Atlético Paranaense, que chapecou a Chapecoense, 5-1. Meu Deus. Foi o Corinthians, que venceu o Fluminense por 2-1 com o Rodriguinho brilhando. Foi o Grêmio ganhou fora de casa, do Cruzeiro, Mineirão 1-0, ainda teve, em alguns momentos ali do jogo, um jogador a menos, por causa da expulsão do Kahneman. Ou foi o Vasco? O Vasco ganhou de virada. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, todo mundo já sabe, né? O Vasco mais uma virada e essa virada construída dos 40 para frente. Não é que estava 1-1, não, estava perdendo de 1-0 até 41 ali do segundo tempo, mais ou menos. Meteu 2 gols e conseguiu a virada, conseguiu estrear com vitória. Então, qual foi o melhor time aí no final de semana? Tá? Eu vou com o Flávio Ortega aqui, que já está no Corinthians, tem muita coisa para a gente conversar com o Ortega, não a gente fazer aquele bate-bola com o Flávio Ortega aqui, porque tem a história do Roger, se vai chegar mais gente, isso que falou o Sheik, o Carille, que você já falou aí, né, Marra? Você acha que tem que falar depois do jogo, pelo menos? Depois do jogo, sim. Depois do jogo, sim. Ele não precisa falar muito durante a semana. Depois do jogo, eu acho importante. Eu acho depois do jogo também imprescindível, importante, até porque o jogador que é destaque, ele já fala na saída do gramado, sim. E depois vem o treinador, né? E funciona no mundo inteiro assim. É verdade.
Vamos então com Flávio Ortega. Responda já a enquete. Flávio Ortega, imagino que você tenha conseguido ouvir aí, tudo direitinho, já está posicionado. Responda a enquete, por favor. E aí vamos começar falando de Roger, né? Quando chega, como é que está a situação, porque já está tudo muito bem encaminhado. Aí o Corinthians só aguardando a chegada do Roger. Tudo bem? Tudo bem, William? Bom dia, bate-bola, bom dia, companheiros. Estamos aqui no CT Joaquim Grava. Daqui a pouquinho o time já viaja para Buenos Aires, respondendo, antes das informações do Corinthians, a enquete, com uma pequena ponderação, né? Eu não acompanhei os 4 jogos citados aí, os 4 times, né, na íntegra, né? Eu vi só os jogos do Grêmio e do Corinthians e os melhores momentos do Vasco e do Atlético Paranaense. Mas eu fico com o Grêmio. Me surpreendeu bastante por ser o Cruzeiro também um grande candidato ao título, uma equipe também muito forte, a forma como o Grêmio se impôs jogando no Mineirão, e achei o resultado inclusive justo, a vitória gremista, então coloco aí pelo menos o melhor time da primeira rodada como o Grêmio. A gente está aqui no CT do Corinthians porque daqui a pouquinho o time já vai viajar para Buenos Aires, a saída aqui do pessoal meio-dia, o Corinthians vai jogar quarta-feira pela Libertadores da América contra o Independiente, e é importante a gente destacar, né, William, desde quando quando existiu o sorteio do grupo 7 da Libertadores, a gente já imaginava que esses 2 jogos na sequência, né, contra o Independiente seriam fundamentais para o Corinthians na tentativa não só de classificação, mas também de primeira colocação do grupo. Aí a chave começou com uma derrota surpreendente do Independiente para o Lara na Venezuela, aí talvez um equilíbrio um pouquinho maior, mas nesse momento ainda continuo com a opinião que desses 2 jogos, Corinthians e Independiente vão definir aí quem será o primeiro colocado desse grupo. Nesse momento, Corinthians com 4 pontos, Independiente e Lara com 3 e o Milionários lá embaixo com apenas 1 ponto conquistado contra o Corinthians. A equipe vai a Buenos Aires, vai treinar apenas nesta terça-feira com todo o time, nesse momento só os reservas por aqui, o regenerativo para os titulares que ontem venceram o Fluminense, e o treino vai ser no El Cilindro, que é o estádio do Racing, que é ali do lado, né, do Libertadores de América, que é o campo do Independiente, que é o palco do jogo, há uma rivalidade muito grande por lá. Para quem não conhece muito bem a região, vou até pedir para o Fábio Lunardi mostrar para vocês um pouquinho do treino. Enquanto eu falo com vocês por aqui também, é como se fosse, né, William, Ponte Preta e Guarani, mas numa proximidade até maior dos estádios por lá, né, no mesmo bairro ali, no mesmo quarteirão, 2 estádios significativos do futebol argentino, e o Corinthians treinará onde foi eliminado na Sul-Americana do ano passado para o Racing, no El Cilindro, já se preparando para esse jogo contra o Independiente. Você me perguntava sobre o Roger, vamos falar um pouquinho então sobre os reforços, sobre as questões de bastidor, antes de a gente entrar um pouquinho sobre esse jogo da Libertadores da América, né? O Roger tem tudo acertado com o Corinthians realmente, uma negociação casada aí que envolveu a liberação também do Luca por empréstimo até o final do Paulistão do ano que vem. O Roger já se despediu nas redes sociais, inclusive, já rescindiu o contrato com a equipe do Internacional, centroavante de 33 anos, que agora só passando pelos exames médicos para ser anunciado também aqui no Corinthians, né? É um jogador, Bilhão, a curiosidade, né, de que no ano passado, antes de ter aquele grave problema do câncer, inclusive já recuperado, totalmente recuperado, para a alegria da família e do próprio Roger também, tinha um acordo aqui com o Corinthians, aí a negociação acabou esfriando um pouquinho na administração do Roberto de Andrade, né, pelo problema clínico, pelo problema médico que teve, e aí na sequência, né, ele acabou, quando o Corinthians voltou a negociar com ele, recebendo uma proposta bem superior salarial do Internacional e acabou indo para o Internacional. Não deu certo, fez apenas 2 gols no Colorado e agora se despede sem deixar assim muita saudade para o torcedor, embora os dirigentes do Inter tenham lamentado o pedido de saída do jogador. Além do Roger, né, a gente tem também a informação de alguns outros jogadores que estão sendo contratados. O André Sanches falava na semana retrasada sobre a possibilidade de mais 3 ou 4 jogadores, né? O Rony, atacante de 22 anos, que estava no futebol japonês e rescindiu o contrato no Albirex Niigata, ele deve fechar por 3 temporadas, é um jogador que teve destaque no Náutico, 14 gols em 51 jogos, um atleta mais para lado de campo, né? Um jogador de velocidade, até de força física, mas também não é um centroavante. Então o Roger vem para a camisa 9 e o Rony aí talvez para lutar aí com o Romero, com o Cleison, para ser mais uma opção de jogador aberto pelos lados do campo. E outros jogadores, né, naquela política do Andrés, desde a primeira passagem como presidente, né, de contratar vários atletas no status promessa, estão chegando também o Bruno Xavier, atacante, e o Thiaguinho Meia vem do Nacional.
E o Fecim, meia, que jogou inclusive com o Matheus no ABC de Natal, outro jogador da equipe Potiguar, também já está acertado, mas esse só chega depois de agosto ou setembro, dependendo do que o ABC realizar nesta temporada. Então, aos poucos, William, o Corinthians vai se reforçando, né? Vai tentando não perder jogadores também, com exceção do Maicon, né? O Corinthians aí tem tratativas para renovação do Balbuena, mas Balbuena e Jadson com contratos até o final do ano. Então, se espera que o Corinthians não perca grandes jogadores nessa próxima janela para tentar aí uma boa campanha no Campeonato Nacional. Estou à sua disposição, William, para a gente bater um papinho enquanto o Corinthians está treinando por aqui antes da viagem a Buenos Aires. É o seguinte, Ortega, o pessoal já vai perguntar para você. É claro que quando o jogador começa a ter uma fase muito boa, uma sequência de bons jogos, aí a gente está falando, claro, do Rodriguinho, meteu 2 gols ontem, fez gol contra o Palmeiras, gol de título, gol da classificação em cima do São Paulo. Começa já tudo, será, o Tite, a seleção brasileira e tal, etc, pode pintar, posição interessante, o Tite ainda tem alguns pontos ali, algumas coisinhas em aberto, o próprio Gustavo Hoffmann já falou isso no programa semana passada, e eu queria aproveitar a tua experiência de seleção brasileira, Ortega, você acompanhou aí durante todo esse período de eliminatórias, sempre ao lado do Gustavo Hoffmann, e você conhece bem, você viveu aí o clima de seleção brasileira, você está muito apto para falar disso. Colocando os pezinhos no chão, você vê alguma possibilidade mesmo? Rodriguinho pode, de repente, se empolgar aí com essa possibilidade? Olha, William, sinceramente, eu acho pouco provável. Não vou dizer para você que é impossível, porque é claro que a gente não sabe muito bem, o futebol tudo pode acontecer. Que ele vive uma grande fase, que ele é o grande jogador do Corinthians aqui, um dos do futebol brasileiro nesse momento, talvez ao lado do Luan, isso não tenha dúvida. Mas eu fico pensando que tipo de aproveitamento ele poderia ter na cabeça e no esquema utilizado pelo Tite, né? Lembrando como o Tite aproveitou o Rodriguinho aqui no Corinthians. Eu acho que bateria muito com Paulinho e Renato Augusto na seleção, mais até com o Renato Augusto. E isso com o Renato Augusto já perdendo espaço nesse atual momento da seleção brasileira, com uma mudança de esquema, com o Renato ficando no banco de reservas, né, jogando com Casemiro, Paulinho e aí mais um meia centralizado. Então eu acho pouco provável, assim, claro, não vou tirar as esperanças do Rodriguinho, acho que ele faz nesse momento um rendimento, uma campanha até para pleitear vaga na seleção, mas acredito que para a Copa do Mundo seja exagerado, William. Então fico com a impressão de que se fosse para uma convocação, de uma rodada dupla de eliminatória, para um amistoso, como já aconteceu, iria. Por uma lista final de Copa do Mundo, eu acho pouco provável. Quer falar com o Ortega? Quero sim. Bom dia, Ortega, prazer falar com você. Ortega, vou te perguntar em relação ao Matheus Matias. Como ele tem treinado, como você percebe ele aí no dia a dia de treinamento? Como você acha que aos poucos ele vai se encaixar? O Carille falou mesmo recentemente, né? Da possibilidade de, no início do brasileiro, colocar mais o Matias para jogar, o Matheus Matias para jogar. Você acha que isso vai acontecer em breve? Libertadores não, tudo? O que você tem visto dele? Tudo bem, Marra? Bom dia para você. A gente está inclusive acompanhando agora um lance, que o Jadson cruza uma bola e quase que o Matheus Matias ele chega na bola, né? A gente está mostrando ele para você aí nesse momento, está treinando por aqui também. Tem treinado relativamente bem, não vou dizer para você que tem arrasado nos treinos, que tem feito treinos excepcionais. O que nos passa aqui é a impressão de que tem mais qualidade técnica do que tinha o Carlinhos, fazendo essa comparação de um jogador também jovem, que era muito pedido pela torcida do Corinthians e teve poucas oportunidades, né? Mas ainda acho cru, ainda acho complicado receber oportunidades por aqui também. Imagino o Matheus Matias, talvez para o Campeonato Paulista do ano que vem, tendo um pouco mais de regularidade, em jogos mais fáceis, jogos mais tranquilos. Ainda, claro, pode receber algumas oportunidades no Campeonato Brasileiro, mas em jogos contra adversários de menor expressão, talvez a gente pode colocar assim, ou jogos em que o Corinthians esteja com uma vantagem no placar, entrando no segundo tempo. Acho pouco provável se apostar num garoto como esse, que tem potencial, e a gente sabe a forma como o Carille conduz as coisas, né, para não queimar o menino, em jogos mais fortes, em jogos mais pesados no Brasileiro. Então fico com essa impressão, treina bem, chama a atenção, não arrasa, não é aquele cara acima da média, tem potencial, mas acho que com a chegada do Roger, ele vai ser maturado com mais tranquilidade, talvez para o Paulistão do ano que vem. Zé Elias, quer perguntar também? Sim. Bom dia, Orteguita. Prazer estar falando com você de novo aí.
Eu queria fazer algumas perguntas, né? Opa! Primeiro, vou dar uma de Cícero Melo. Primeiro, assim, você está falando que vai chegar, deve chegar alguns jogadores, né? Roger, que é centroavante, jogadores de lado de campo, meninos que são promessas, né, teoricamente. Mas e os jogadores que estão aí no Corinthians? Aí o caso específico, o Casim, né, e alguns outros jogadores que não são utilizados. Né, eles não podem entrar em negociações aí, ou serem utilizados como moedas de troca, porque você vai inchando o grupo, né, você vai inchando o elenco e ao mesmo tempo fica difícil para o treinador, né, porque o treinador tem que administrar uma situação que fica complicada até para o vestiário, porque você não coloca, tira do banco, jogadores preteridos que estavam ali. Como é que vai funcionar esse ambiente do Corinthians e se de fato esses jogadores poderão sair? E uma outra questão é em relação a Maicon e Gabriel. Se o Maicon desde o começo do ano ele não jogou, né, porque estava vendido, e aí depois viram que a janela estava fechada, ele voltou e o time deu um salto de qualidade, porque ele, na minha concepção, ele é o melhor jogador na posição, exclusivamente nessa posição de segundo volante. Aí agora de novo, né, começa no banco porque estava vendido, aí a situação ficou ruim, Carille olhou, não, vai lá, joga. Como é que funciona, como é que vai funcionar essa situação dele? E o Gabriel perdeu a posição realmente para o Ralf? Abraço, Orteguita. 3 em 1. Oi Zé, tudo bem? Bom dia. Não, tranquilo, pode perguntar à vontade, eu te respondo na medida do possível. Aqui, vou começar por essa última, que eu acho que é mais interessante, a questão que envolve o Maicon. Primeiro, o Gabriel perdeu a mesma posição, né? Eu imagino que hora ou outra ele possa até jogar para um descanso para o Ralf, mas está muito claro nesse momento pelas opções, pelos jogos mais importantes, né? Final do campeonato contra o Palmeiras, a abertura do Brasileirão contra o Fluminense, tendo o Ralf, mesmo com a presença do René Júnior, deixando a condição da dupla de volantes mais pesada, a não entrada do Gabriel, que o Gabriel é reserva nesse momento. A questão do Maicon é que me chama mais atenção, Zé. A declaração que nós acompanhamos aí, ontem também falando que o Carille se precipitou um pouquinho ao dizer que tirou o jogador do time porque ele já estava negociado, ainda não está totalmente vendido também. Aí agora é aquele momento da gente analisar a administração de grupo, né? A administração da situação por parte do Carille, como é que ele vai gerir essa questão com o Maicon, né? Porque está dizendo que não foi vendido, está dizendo que quer jogar, era titular, saiu porque foi vendido, então o jogador não está dizendo que não. Então eu quero ver quais serão os próximos passos aí da condução dessa história. Mas a tendência é que o René Júnior continue também como titular. Voltando para a sua primeira pergunta, Zé, alguns jogadores, não só o Casim, né? Alguns jogadores estão fora dos planos nesse momento, pelo que a gente acompanha por aqui, não só a lista de viagem, a lista de relacionados, composição de banco de reservas, mas também a utilização, né, dos jogadores aqui nos treinamentos. Esses jogadores são, por exemplo, o Léo Príncipe, lateral, o Wilson, zagueiro, lá a gente tem também o Paulo Roberto com poucas oportunidades, lá na frente o Casim, tem ainda a questão do Bruno Paulo. São jogadores que estão à disposição, que o Corinthians coloca à disposição para tentar negociar, clubes procurarem o Corinthians para negociações, mas aí até esses jogadores saírem é uma outra história, né? Porque eles têm contrato, ganham um salário interessante, um salário mais alto do que os clubes menores que podem procurá-los devem oferecer. Então, quer dizer, existem várias etapas aí até a saída desses jogadores, mas esses nomes que eu citei, você pode com certeza aí que serão pouco aproveitados ou quase não aproveitados nessa temporada, com exceção apenas do Juninho Capixaba, que foi um investimento alto que o Corinthians fez e está sendo trabalhado aí para sequência, para médio e longo prazos, para não ser queimado também, Zé. Zete, tem uma de goleiro, né, Zete? Bom dia, TH. O meu é rápido, talvez 2 em 1. Sabe como que está o Walter, né? O treinamento do Walter aí, você já está, né, voltando aos poucos, e também a situação dos goleiros, né, do Corinthians, né? Que tem o Vidotto, Kaique, né, o Cássio e o Walter, né? São 3, Cássio indo para a seleção. Se o Corinthians continua com esse grupo de goleiros, ou tem pretensão aí de trazer mais algum? Oi, Zete, tudo bem? Bom dia para você, prazer em falar com um amigo. Não tem intenção de trazer mais nenhum goleiro, a ponto que liberou, né, o Douglas,
que tinha feito uma grande campanha pelo Avaí no ano passado na negociação com o Capixaba, inclusive não fez questão nenhuma da manutenção do Matheus Vidotto, depois que ele teve um probleminha aqui com o Mauri, né, com o Carille, na escolha dos goleiros reservas também, e o Matheus Vidotto inclusive já está liberado, já está negociado com o futebol italiano, nem aqui treina mais. Nesse momento a gente tem Cássio como o primeiro goleiro, titular absoluto, indo para a Copa do Mundo, e nesse momento ausente, quem joga é o Kaique França. Porque o Walter já está totalmente recuperado de uma grave lesão que ele teve. Vocês vão se lembrar, no ano passado, ele foi bater um tiro de meta na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense e teve uma ruptura séria no músculo adutor da coxa e uma contusão bem complicada mesmo. Demorou bastante para voltar, foram longos meses de recuperação, somado também ao período de férias. Então agora que está voltando ainda aos poucos, já compondo lista de viagem, banco de reservas, mas nesse momento é a terceira opção. Então Cássio, Kaique e Walter é a lista de goleiros do Corinthians. Deixa, Ortega, te liberar. O Zé lembrou de uma questão aqui importante, é verdade, né? Sheik, até a Copa do Mundo, não é isso? E depois, ok, ir embora. Aí ainda falei aqui no programa, olha que não vai ser assim, o homem vai ficar. O que eu fiquei espantado assim, até estou curioso para perguntar pro Ortega, né? Porque ontem, quando foi questionado, não, tá tudo certo, tudo beleza, mas temos que conversar. Isso partiu do Sheik, né? Então vamos conversar ainda e tal. O que seria essa conversa, né? Valores em aberto? Eu não sei, o Orteguita poderia nos falar aí o porquê desse suspense, né? Olha, Zé, tô atrás também dessa informação, desses detalhes, né? Porque foi uma informação que a gente divulgou até em primeira mão aqui na sexta-feira, mas ainda com poucos detalhes, né? A informação que eu recebi é que, na verdade, chegaram a um acordo verbal, né, para continuidade por mais 6 meses. Agora os moldes, né, a princípio aí foi evoluindo essa informação de que seriam nos mesmos moldes, enfim, até 31 de dezembro, onde até mesmo pessoas aqui de dentro do Corinthians, tá, isso não são os jogadores, mas pessoas importantes aqui dentro me passaram, que eles imaginam que Sheik e Danilo vão se aposentar juntos. Então seria até um momento muito bonito aqui no Corinthians, enfim, no final dessa temporada, mas isso é um pensamento aqui das pessoas que trabalham aqui na parte interna do clube. O que eu tenho de informação é aquilo que eu recebi ainda de sexta-feira, né? Não está no papel, não está oficializado ainda, não foi assinado, justamente por causa disso, né? Alguns detalhezinhos ainda faltando, mas que verbalmente já estava tudo certo. Nós queremos que você fique, eu quero ficar, pode ser assim, será assim, então ele fica até 31 de dezembro. Muito bem, Ortega, valeu a disponibilidade, hein, meu querido? Qualquer novidade, peça passagem. Legal então, William, só para passar para você uma informação de que o Roger, a gente começou falando sobre o Roger, né? O Roger está aqui no CT Joaquim Grava, a informação que a gente recebeu nesse momento, né? E é claro, vai passar aí pela bateria de exames, né? Deve assinar contrato, então nas próximas horas, aí, no máximo nos próximos dias, a gente já vai ter a divulgação pelo clube de foto, de assinatura de contrato, enfim, de mais esse reforço da equipe de Parque São Jorge. E aí uma informação só para a gente finalizar e devolver para vocês, é que nessa viagem para a Argentina, o Corinthians pretende também colocar um ponto final na novela do Balbuena, né? E por quê? Porque os empresários do Balbuena estão por lá. Então ontem já foi ventilado essa possibilidade na zona mista, depois do jogo, conversando com os empresários, batendo o martelo, aí o Balbuena renova. Se voltar de lá sem mais um contato ou sem mais uma reunião, aí fica complicado também. Eles estão me passando por aqui, eu não consegui captar só o que a gente está mostrando. O Balbuena está conversando com o Carille nesse momento. É isso que a gente está mostrando então para o Fã de Esportes, com a imagem aproximada. Então é isso, meu caro William Tavares. Volto com você e mais informações. A gente já para o aeroporto, para o embarque do Corinthians daqui a pouquinho para Buenos Aires. Um abraço, companheiros. Bom, Ortega, bom trabalho. A gente vendo ali o carrinho paraguaio, né? Ali o Romero e o Balbuena batendo um papo ali com o Carille. Pode brincar agora, né? É o carrinho paraguaio, é isso. Cuidado, a gente não né? pode Tem brincar, Romero, tem Balbuena, é um carrinho paraguaio. Né? Se não puder falar que um carro que tem Balbuena e tem Romero não é um carrinho paraguaio, aí pelo amor de Deus, né? Porque as pessoas sabem como é que funciona. Mas a gente diferencia bem as pessoas no Twitter, né? Aquelas que seguem com a gente e aquelas que a gente bloqueia. O Abel Braga não saiu contente da Arena Corinthians, não, lógico. Para ele o Fluminense merecia a melhor sorte. Vamos ouvi-lo. Não é justo. O resultado, a verdade é essa, não é justo. Né? Primeiro,
um gol aos 45 pelo tempo, proveniente de um escanteio. E depois de tantas vezes que nós chegamos, você sofreu daquele jeito, é muito complicado. Então, para mim, é simples assim o futebol. Olha, jogamos muito mal, o adversário foi infinitamente superior, teve mais posse, foi superior no primeiro tempo, sem chance. Qual a defesa do meu goleiro? Nenhuma. Mas o resultado hoje não. Ele não está correto, ele não está justo, porque minha equipe, pelo que apresentou, se tivesse que ganhar alguém, tinha que ser nós. Ele chega aí, vai analisar o jogo todo. Primeiro tempo, o Corinthians apertou mais, teve mais dentro do campo ofensivo, sem chance. Mas no segundo, nós estivemos muito mais perto de marcar o segundo do que sofrer. Então, se você sai com empate, você não sai chateado sem estar decepcionado. Mas com a derrota, eu saio decepcionado. Mas, resultado. Com o comportamento da minha equipe, muito feliz. Mesmo no segundo tempo, ele já mudou o sistema de jogo, né? Primeiro era no 3, no segundo tempo já foi um 4-1-4-1. Foi um cara mais, acho que foi o Madison, se não me engano, o Richard ali na frente da zaga e a linha de 4 com o Pedro ali na frente. Onde esbarrou nas limitações que o Marra e aí onde conseguiu, de certa forma, envolver realmente o Corinthians. O Corinthians não conseguiu jogar. Só que aquela coisa, no ano passado nós vimos isso. Corinthians, para dar um exemplo mais claro, Corinthians e Vasco em São Januário, primeiro turno. O Vasco amassou o Corinthians deu 2 ataques, fez 2-0, acabou o jogo. Fluminense e Corinthians, contra o próprio Fluminense, no Rio de Janeiro. Fluminense em cima, 1-0, né? 1-0, o gol do Balbuena no escanteio. Ontem foi a mesma coisa. Eu acho que o Abel falou com razão em determinados aspectos, mas em outros eu acho que ele vai pegar agora o jogo, dar uma olhadinha e corrigir o posicionamento dos dois gols. Se ele observar, ele vai ver que tanto o Gum é o Renato Chaves, né? E tem o outro... E Banhas ou o Frazão. Não, mas no gol era o Richard ali, né? Eram 3 jogadores contra o Rodriguinho, ó. 3. Todos ficaram olhando a bola. O Gum tirou a bola e voltou para se posicionar e perdeu o Rodriguinho. Quando ele foi encontrar o Rodriguinho já estava antecipando. Ele é 1,77, mas ele tem um bom tempo de bola. Então ele conseguiu encontrar o tempo certo para antecipar o Gum. E aí ele fez o gol. Ou seja, erro individual. É primordial. Isso aqui se aprende nas categorias de base. Bola na linha de fundo, encosta no teu atacante. E se posiciona para que você possa ver a bola e onde está o teu atacante. Porque se você não vê, o que acontece? Ele vai te antecipar. Normalmente, quando o defensor não está colado no atacante, o atacante consegue se antecipar, porque é uma questão de característica física, né? São jogadores mais de velocidade contra jogadores que estão posicionados para apenas tirar a bola. Então, quando eles precisam do arranque, eles não têm. Então, erro de marcação do Gum no primeiro gol. No segundo gol, a bola vai para o final, lá para o Emerson, todo mundo vai para cima do goleiro. Afunda, né? E o Rodriguinho só para. Todo mundo vai para cima do goleiro, ou seja, concentração. De prestar atenção nos pequenos detalhes. Ou seja, um ali tinha que falar assim, opa, peraí, tá todo mundo indo pro goleiro, eu preciso marcar o Rodriguinho. E não foi o que aconteceu, o Rodriguinho parou apenas. Ele só parou, e aí fez o gol. Ou seja, são pequenos detalhes que eu acho que aí entra não só a qualidade individual, que o Marra falou, do meio para frente, mas a qualidade individual também para trás em relação à experiência. O Gum e Renato Chaves são jogadores experientes. Sim, mas o resto do time é complicado. Jovens, aliás, é um time que esquerdo, a média de idade caiu em relação ao ano passado. O lateral esquerdo do Fluminense... É bom jogador. Bom jogador. Sim. Richard também, eu sempre confundo... Jadson, Gilberto. Jadson também, bom jogador. O Gilberto já é mais experiente, né? Mas esses meninos aí... Na frente ainda tem o Pablo Diego, né? Que apareceu também recentemente. Tiraram da cartola, não ia jogar. Tiraram da cartola. São jogadores. Agora, o gol que o Corinthians tomou também evitável. Evitável. Lateral. Sim. Batida de lateral para a área. Então, e aí o Gum ganha uma, o Pedro ganha a segunda. Aí depois todo mundo ficou olhando. Mas veja só, isso não foi só ontem. Não, o Henrique, o ano passado, o próprio recorrente. Fluminense. Não, mas o próprio Fluminense, o ano passado, na partida que o Corinthians acabou virando no segundo tempo, o Henrique fez o gol assim, de lateral também. É verdade. Que hoje está no Corinthians. Essa é uma questão para o Corinthians acertar. Até pensando na Libertadores, próximo desafio e tudo, é a questão da bola aérea, defensiva. Que é um problema, parece que um problema, como a gente comenta aqui da bola aérea defensiva, né? Tá falando do Vasco, do Botafogo, né?
É que o Corinthians ele tem uma defesa muito sólida. O Corinthians se caracterizou ao longo desses anos por ter uma defesa muito sólida. Difícil você fazer gol no Corinthians, difícil você ganhar do Corinthians com 2 gols de diferença e tal. Somente ano passado, raríssimos foram os casos que o Santos e o Bahia conseguiram. Salvo engano, se tiver mais alguém, a gente lembra depois. Mas é um problema muito claro esse ano, inclusive. O Flamengo ganhou depois que o campeonato já tinha... O Corinthians já tinha... o 3-0, bem lembrado, bem lembrado. Mas aí já estava morto o negócio. É um ponto de correção aí, né, Zete? Não tá bem, campeão paulista, começa o campeonato com vitória, Libertadores aí com boas possibilidades, mas é um ponto de atenção, porque isso pode definir jogo. É um ponto, não, com certeza. Eu acho que o treinamento é o que faz a diferença, né? Se a gente tiver tempo para treinar agora nessa fase, principalmente na Libertadores, né? Que é o que muito acontece, é a pressão. Às vezes você sai, você arma o time ali para tentar buscar o resultado, né? E acaba tendo essa pressão de bola alçada na área, né? Então, o Carille vai ter muito trabalho em relação a isso, né? Tanto com o Balbuena ali, o Henrique, né? Que são jogadores... Questão de posicionamento mais, né? Talvez. É posicionamento. Na verdade, a gente fala muito assim, não é nem o cruzamento na área, é evitar a falta, né? Exatamente. Evitar o escanteio. Matar, né? No nascedor. Isso e a gente vê, às vezes, uma bola foi para escanteio. Tudo bem, foi para escanteio, só que 2 escanteios sai um gol. Sai um perigo de gol, né? Do cruzamento. Então, tentar evitar essa falta na lateral, eu acho que é importantíssimo. Mas é um começo, né, pro Corinthians. Começo na Libertadores, né? Mas já tem aí já estamos no mês 4, né? Já está quase no meio já. Então, a equipe agora é treinamento. Não tem que tirar mais trabalho desses jogadores. E sim fazer a manutenção, que vai até o final do ano. Esse ano vai ser um ano meio atípico, né? Para todos. Né? Nós vamos estar vendo praticamente 2 turnos, né? Diferente, que é antes da Copa e depois da Copa, né? Isso acontece de 4 em 4 anos, né, Zé? Os caras já sabem. Os caras já sabem. 2022 vai acontecer de novo, né? 2026 vai acontecer de novo. Já está liberada a tabela há muito tempo. Há muito tempo. Então, 12 jogos. Questão de se preparar. Tem que se virar. Tem que se virar. Eu acho que falando um pouquinho em cima do que o Abel falou, né? Que ele ficou triste, o time perdeu. O que precisa cair a ficha com todo mundo são 38 rodadas decisivas. O Cruzeiro vai ter problema. Perdeu dentro de casa para um Grêmio que na última rodada joga contra o Grêmio lá fora e vai saber como que está essa final, né? Essa partida, né? Precisando de uma vitória para buscar o título, classificar entre os 4, né? Então, às vezes o time entra... Nós estávamos falando, né? Você comentou até do Paraná, né? Que começou 0-0 ali, aquele negócio... Nada, tem que já pensar em toda partida decisiva no brasileiro, né? Que é pontos corridos, então você tem que somar pontos, né? Sim, sim. E às vezes o cara no meio da tabela fala, opa, agora precisamos jogar porque senão vai cair. Coisa que aconteceu com alguns clubes lá, né? É verdade. Então, inclusive clubes grandes. O Fluminense, o Abel está reclamando, já tem que entrar decidindo um campeonato brasileiro. Sim. Falar em decidir, falar em campeão, depois de ser campeão no estádio do Palmeiras, o Corinthians aproveitou aí a estreia do brasileiro em casa para dar aquela volta olímpica com a taça do Bipaulista, né? Vamos mostrar a festa com o seu torcedor na abertura do Campeonato Brasileiro, ainda com uma vitória, tudo certo, bacana, maravilha. E o Fã de Esportes está participando da nossa enquete. Tem uma enquete aí no ar e eu quero saber do Fã de Esportes o que ele pensa sobre isso. Eu falei isso aí também. Melhor time do fim de semana. O Felipe Cardia, ou Cardia, imagino que seja Cardia. O melhor time do fim de semana foi o América Mineiro. Fez um bom jogo contra o Sport e deve se destacar entre os considerados pequenos do Brasileirão. 3-0, grande resultado. Fernanda Moreira, o Atlético Paranaense será uma grande surpresa nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando que ontem foram poupados vários jogadores. Sim, porque o Atlético está de olho no confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil, jogo de volta na quinta-feira. Ganhou na ida. A Fernanda lá de Curitiba tem razão também. O Xará e o William Souza diz o seguinte: espero que o jogo de ontem tenha mostrado ao Carille que não dá para jogar com essa formação em casa. Que também o time que terminou o jogo ontem deveria ser o time titular. Aí já está falando do Corinthians especificamente, o Xará. Certo? Muito bem. Parcial da nossa enquete, então, porque eu não perguntei para eles aqui, não deu tempo, eu fui direto no Flávio Ortega, né? Pra gente falar do Corinthians. Olha ali, Corinthians 23%, Grêmio 16%, Atlético agora 17%, 18%, Vasco vai para 51%, tá uma loucura ali os números. Mas é isso, ó, qual foi o melhor time do final de semana? E antes da gente virar para Vasco e Atlético Mineiro, mais uma virada do Vasco, eu pergunto para vocês,
qual foi o melhor time do final de semana? Acho que a menção honrosa Leão América é muito justa, Tá? porque está estreando no campeonato, não fez, né, a final do Mineiro, está jogando contra um time que está muito acostumado à Série A do Campeonato Brasileiro. E o América faz um 3-0 com destaque para o Serginho Santos, Sim. fazendo Ele é bom 2 jogador. gols. Ele não é um gênio, né? Mas ele é um jogador eficiente. O time do América já, assim, inicia o Campeonato Brasileiro, né? Porque tem sempre a tensão também do campeonato, já inicia com algum alívio. Mas, para mim, pelos adversários, e a menção honrosa também aos outros, né? O Atlético Paranaense fazendo 5-1, pelo adversário, Grêmio. Sem Luan, sem Jeromel, contra o Cruzeiro no Mineirão. Muito bem. Zé Elias. Pela importância do resultado, eu poderia falar do Grêmio. Mas pelo jogo, pela qualidade do jogo, pela forma como o time enfrentou e pelo placar, que eu acho que a gente tem que entender que é para mim, o Atlético Paranaense. Tá. É uma nova forma de jogar e é bem interessante. Muito bem. Você apontou o Fernando Diniz aqui, né, como técnico, treinador que vai ser o destaque aí do campeonato. Vai, Zete. Eu também fico com o Atlético pelo jogo em si, porque foi do começo ao final, né? Foi 1-0, 1-1, foi aquele jogo, né? Bem, acho que foi 2-1, não sei. E eu acho que foi o jogo mesmo em si, de você, né, tá vendo a movimentação, né, as oportunidades, o jogo aberto, né? Se pegar o Corinthians, ganhou no final, o Vasco da mesma forma, né? Acho que foi o finalzinho ali, faltando 5 minutos, que os dois times resolveram ali, né, buscar o resultado. O Grêmio, como o Zé falou, eu também acho que o jogo em si, a importância, sem dúvida, do Grêmio ganhar fora, né? O América também. Mas eu acho que a partida, assim, do começo ao final, eu acho que envolveu esse futebol do Atlético aí diferente. Eu vou de Grêmio. Pelo tamanho da vitória, por ser fora de casa e por ser vamos colocar aí um confronto direto pelo título. Estou imaginando os dois brigando pelo título. A gente pode quebrar a cara aqui, como quebramos no ano passado, mas a gente vai pelo que temos em mãos nesse momento. E o que temos em mãos nesse momento é a perspectiva de que Cruzeiro e Grêmio briguem pelos todos os títulos que forem disputar ainda esse ano, né? Então, pelo tamanho desse jogo e a importância da vitória fora de casa, ano passado a gente falou tanto da importância da vitória do Corinthians sobre o Grêmio fora de casa no primeiro turno, ali na 9ª rodada, 10ª rodada, alguma coisa assim. E até se fala, né? O título do Corinthians passou muito por aquele jogo também. De repente, um título do Grêmio, a gente pode lembrar lá que passou por esse jogo também. Continue participando, fãs de esporte. Aliás, para falar em Grêmio e Cruzeiro, daqui a pouco tem Salve Espínola aqui para dar um giro aí sobre a arbitragem nesse final de semana. Que, olha, vou te falar uma coisa, viu? Meu Deus do céu. Entra ano, sai ano, começa campeonato e as lambanças continuam. O que aconteceu no jogo do Flamengo, olha, impressionante. E acho que a gente tinha que colocar uma tela fixa, todo o programa. Quais foram os 7 clubes que votaram contra o VAR? Isso, exatamente. O Flamengo votou favorável, né? Sim. Estou lembrando aqui, que eu já estou puxando aqui. Colocar os 7. Isso. Eu acho. E aí, sim, claro que cada um tem a sua justificativa. A CBF falou do valor, não sei o quê. Acho que é aquela coisa que você tem que pontuar. Tá mais caro, vamos pagar? Eu aceito. Mas nós não temos dinheiro, então. Aceita. Aceita porque eles vão ter que se virar. Eles estão jogando o problema pra gente joga o problema pra eles. Sim. Vai lá, faz esse VAR aí. Sim. O Grêmio também votou favorável ao VAR, né, para lembrar do jogo de sábado, embora a expulsão do Kahneman acho que tenha sido correta. Mas teve um outro lance no jogo, pesado, e que não rolou expulsão, não. Vamos para o Vasco. Conseguiu uma vitória heróica e polêmica, por isso o Sávio também está aqui, no final do jogo.